Olá pessoal, estamos de volta com o programa Odonto Show com Carol de Castro. Continuando, Carol, fala pra gente para que serve, na verdade, os dentes de leite. Então, os dentes de leite, além da função de mastigação e fonação, né, a fala, que eles ajudam na fala também, estética, mas eles também têm como uma função que é considerada principal, o guia de erupção, o guia de nascimento dos dentes permanentes. Então, no lugar que estão esses dentes de leite, vão nascer os dentes permanentes. Quando a gente perde um dente de leite antes do tempo, é como se o dente permanente não tivesse orientação para erupcionar. Ele nasce em um lugar errado e aí muitas vezes ocorre a maloclusão, que aí justifica o uso do aparelho para essa correção e tudo mais. Então, o dente de leite, voltando, ele deve ser tratado, ele deve ser mantido até a época de sua esfoliação, ou seja, até a época que ele cai, ele amolece e cai sozinho. Isso é importante que os pais saibam, né? Isso que você quis dizer, às vezes, até na estética mesmo, fica o dentinho de leite e o dente permanente nasce em cima? Quando acontece isso, Maíra, a gente precisa de remover o dentinho de leite. Existem alguns casos, algumas crianças, que essa esfoliação, ou seja, esse período em que o dentinho fica mole e que aí os pais podem remover em casa, isso não acontece. Qual o motivo ainda a gente não sabe, mas esse dentinho ele não cai sozinho e aí começa a nascer o dente permanente. Quando acontece isso, o odontopediatra ou o cirurgião dentista, eles devem remover esse dente. Na maioria das vezes é feito um exame radiográfico e aí faz-se uma avaliação em relação ao caso. Aí logo após coloca o aparelho ortodôntico para correção do outro dente permanente, é isso? Se ele estiver em uma posição errada, sim. Porque muitas vezes a própria força da língua, do lábio, vão reposicionando esse dente. Se realmente esse dente não tiver uma posição adequada, a gente aguarda um período, né, que a própria língua e o lábio, eles fazem uma força e reposicionam esse dente. Caso esse reposicionamento não aconteça, aí sim é encaminhado para um ortodontista para ele fazer esse reposicionamento do dente. Ô Carol, o que quer dizer trauma dentário? Então, o trauma dentário é quando ocorre a quebra do dente ou uma pancada no dente. Então, ela pode ser classificada de várias formas e ela pode acontecer de várias formas. Pode acontecer do dente, a criança está brincando e um coleguinha bate a cabeça no dente dele. O dente fica com uma mobilidade, tem um sangramento. Ou então pode acontecer dessa criança cair, quebrar um pedacinho do dente. Ou então essa criança cair e o dente sair inteiro, né? Então, para cada caso, existe um tipo de tratamento. O que a gente aconselha como odontopediatra é que quando acontecer qualquer um dos traumas, a criança deve ser levada ao profissional, ao odontopediatra, para que ele faça essa avaliação. A gente deve chamar atenção também, porque se quebrou um pedacinho do dente ou se saiu o dente inteiro, o ideal é que você pegue esse dente, coloque num líquido limpo, a gente recomenda ou leite ou a água e leve o mais rápido possível. O sucesso no tratamento é de acordo com o tempo que o dente ficou fora da boca. Então, se o dentinho ficou muito tempo fora da boca, dificilmente a gente vai conseguir fazer o reimplante, em casos de dentes permanentes. No dente de leite, não é feito o reimplante, é feita apenas a colagem quando o dentinho quebra algum pedacinho. Agora, não justifica os pais falarem assim, não quebrou o dentinho, eu perdi um pedaço dele, eu não vou levar no dentista. Não, aí pode ser feito com um material que existe, né, um material resinoso que a gente faz a reconstrução do dente da criança. Ô Carol, tem alguma forma de prevenir esses traumas? Tem. Essas crianças principalmente os meninos, né, que gostam de futebol. Hoje a gente não pode falar nem só os meninos, né, mas as meninas também, mas que gostam de futebol, andam de bicicleta desorientadamente. Então essas crianças, para elas existem os protetores bucais, que são confeccionados como lutadores de boxe usam, né, mas a gente pode colocar nas crianças para prevenir. É uma forma de evitar esse tipo de acidente. Agora, como é um acidente, qualquer um está sujeito, né? O que a gente volta a lembrar é que ocorreu o trauma e essa criança ela deve ser levada o mais rápido possível para o odontopediatra fazer uma avaliação dela. Carol, para a gente poder finalizar,
Você gostaria de ressaltar mais alguma coisa quanto aos cuidados de higiene bucal para as crianças? Maíra, eu acho que o mais importante realmente é a parte de higienização. Lembrando da escovação, a escovação ela deve ser feita sempre que a criança ingerir algum alimento, tá? A escovação ela deve ser feita com uma escova macia, com o uso do creme dental fluoretado, independente da idade da criança, prestando atenção apenas na quantidade desse creme dental. Crianças menores de 3 anos, um grãozinho de arroz. Crianças maiores de 3 anos, um grãozinho de ervilha ou um feijãozinho. Outra coisa que a gente chama atenção é o uso do fio dental. É difícil para os pais fazerem essa higienização com fio dental, mas pelo menos uma vez ao dia ela deve ser feita. A higienização mais importante é a noturna, antes da criança ir dormir. E ela deve ser supervisionada sempre. Outra coisa que eu acho que a gente deve chamar a atenção é em relação à ingestão dos alimentos ricos em sacarose ou ricos em carboidratos, né? É muito difícil, né? Que é muito difícil, principalmente para as crianças, né? Então, esses alimentos a gente tem que tomar cuidado com a frequência que ele é ingerido. A gente brinca entre o meio dos odontopediatras, se você quiser dar um pacote de bala para o seu filho, você dá, fala com ele para sentar e chupar o pacote todo. O que ele não pode ficar é comendo durante todo o dia. Por quê? Essa frequência faz com que ele fique com a boca muito ácida. E aí o risco de desenvolver a doença é maior. Sim, Carol, gostaria de te agradecer pela presença. Eu que agradeço. Muito obrigada pela oportunidade, Maíra. E você de casa, nós estamos finalizando. Eu gostaria de agradecer à loja Closet Me e até a próxima.